Dedo da Questão de hoje tem uma conversa bem bacana com o sociólogo Emir Sader, vou provocar ele bastante aqui do lado, entende tudo de política internacional, e vamos saber se é verdade que essa consequência externa que está causando essa turbulência interna aqui na economia do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, conversa direta aqui com o professor Emir. Até já. Convidado, não sai daí. Vamos. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Bom, conversa de hoje com o professor Emir Sader. Obrigado pela presença de Sorocaba, convite dos sindicatos metalúrgicos. Invadimos aqui a sede do sindicato, seja bem-vindo. Tá, obrigado, é uma cidade que eu frequentei muito quando era criança, vinha passar as férias aqui na casa dos meus tios, que tem um casarão na travessa da rua Doutor Braguinha. Verdade, conta um pouco essa história que os tios faziam aqui, quando o senhor vinha, até quando? Meu tio tinha uma loja de comércio, ele chamava Nicolau Tipo Xerene, me mostraram uma vez a fotografia que deu uma rua aí com o nome dele, mas a personagem era a tia Eva, fazia uma comida extraordinária, umas tortas de banana inesquecíveis. Para mim, Sorocaba está ligado à torta de banana. Eu assisti um sul-americano de basquete extraordinário que o Brasil ganhou, Maria Helena, Heleninha, etc. e tal. Acho que o time chamava Votorantim naquela época, mas foi a seleção que triunfou. É um momento marcante, um momento de ouro da história da cidade, que aos poucos ele foi ficando para trás. Na década de 80 se revitalizou o basquete, mas hoje... Eu tive uma experiência muito boa recentemente, vou aproveitar e fazer propaganda, assistindo a peça do Paulo Betti. Ele contando a infância, os acontecimentos, os personagens, o rádio, a importância do rádio e tudo mais. Ele vai vir aqui dia 22, 23, levar a autobiografia autorizada, a biografia da infância. Ele nasceu em Rafar, depois cresceu aqui em Sorocaba. Ele e os 3 irmãos e a mãe extraordinária que ele teve. O Paulo Betti é uma referência na cidade, não só porque conquistou a carreira, né, virou celebridade na Globo, mas porque talvez seja uma das poucas pessoas que faz essa celebração, né, faz essa referência na cidade. E são poucas pessoas, né, como o senhor fez agora, lembrando aí da tia Eva, que faz isso. Eu acho que o senhor entende que isso faz parte, ou falta um pouco, nesse momento do século XXI, para essa juventude? Eu acho que os meios de comunicação, o shopping center, atacam as identidades locais, enfraquecem as identidades locais. Quando um shopping center se estabelece, desaparece a gastronomia local, o artesanato local. O cara, quando entra no shopping center, entra no chamado não lugar. Reparem que o shopping center não costuma ter nem relógio nem janela. Você se esquecer do tempo e de onde é que você está. Você se conecta com as grandes marcas internacionais e se esquece das particularidades da cidade, da vida. Foi muito bom Paulo Betti. Paulo Betti falar a escalação do São Bento quando o São Bento entrou na primeira divisão. Por lembrar daqueles jogadores, da circunstância. O papel do rádio. O rádio é uma coisa local, uma coisa que fala da vida das pessoas, dos acontecimentos, das propagandas que ficaram na cabeça dele. Então essas coisas vão desaparecendo com a chamada globalização. A uniformização, você entra numa livraria, são os mesmos livros que têm sucesso na Bélgica, na Iugoslávia, na Guatemala e no Brasil. Uma máquina fantástica. E cadê a literatura local? Do interior de São Paulo, de Sorocaba, de Rafar, contando as vidas, biografias das pessoas. Isso infelizmente vai desaparecendo com essa homogeneização do consumo, que o shopping center é uma máquina disso. Se não estiver enganado, grosso modo, a globalização é você fazer em escala aquilo que alguém inventou. E o contraponto disso seria a tecnologia, você desenvolver algo novo a partir do momento.
O senhor tem essa visão sobre o que é a globalização, grosso modo, sendo assim? A globalização foi a consequência da livre circulação dos capitais. Os capitais vão onde bem quiser e eles levam uma ideologia própria, quer dizer, um estilo de consumo. As pessoas acabam se vestindo do mesmo jeito em todos os lugares do mundo e aquela ambição é ser igual a tal artista, tal não sei o que lá. Eu acho que o que era o contraponto do shopping center era a praça pública. Praça pública ia todo mundo, podia comprar, não comprar, as distintas classes sociais circulavam lá, era um lugar aberto, em que os distintos setores da cidade não se reconheciam. Fazer parte da cidade era ir ao centro da cidade. Agora essa descentralização do shopping center tira a identidade, tira o convívio das pessoas com outras pessoas. Tem um shopping center de uma classe, um bairro de uma classe, nem sequer se cruzam mais, né? Então a própria identidade das cidades acaba desaparecendo. A tecnologia pode ser instrumento de produção. Vocês podem fazer uma televisão local, é um grande mérito isso, né? Não ter que reproduzir só aquelas coisas nacionais. A Globo constrói o imaginário nacional. Então o imaginário é grande apartamento rico de São Paulo, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Parece que ninguém trabalha. Parece que as pessoas não vivem no trabalho, não vão no ônibus, não tem desempregado. Então a vida cotidiana é feita pela imprensa local, que está na vida, que está na rua, né? que tá no bar, que está no cinema, no teatro, na vida cultural. Né? Eu acho que essa diversidade precisa reagir a essa uniformização que tem sido negativa. E a tecnologia pode estar a serviço dela, com vocês, por exemplo. O senhor bate numa tecla, né, o shopping center como um lugar, a gente os aeroportos como os lugares, os hotéis. E as livrarias estão quase sendo assim agora, quase que só tem o mesmo livro em qualquer lugar do mundo. De repente a humanidade descobre que vai ler todo mundo aquele livro. É uma máquina de produção de uniformidade de leitura. Né? Como é que no século XXI se combate isso? Que é uma questão levantada na década de 60, né, na escola de Frankfurt já se falava dessa questão, acentuada, e do século XXI ela está forte. Como é que se combate isso? Eu acho que as instâncias educativas e culturais têm que ser criativas e enraizadas localmente, para dar espaço para isso e não reproduzir simplesmente as modas intelectuais ou de estilos de consumo internacionais. A humanidade é muito diversa, só um país como o Brasil, um estado como São Paulo, é uma diversidade extraordinária, não pode ser que todo mundo vá ao McDonald's. É uma alternativa, mas tem Empadinha, que é uma criação formidável do Brasil, tem o quibe, que é uma criação formidável, tem empanada, tem um montão de coisas que as pessoas, quanto mais alternativas tem, é mais democrática, a vida é mais bonita se você não entra num vício, numa rotina, num estilo de consumo próprio, né? Isso, o meio de comunicação tem a ver com isso, as instâncias educativas têm a ver com isso, né? Eu acho que precisa educar as pessoas para elas serem mais livres, para escolherem mais alternativas. Agora precisa dar as alternativas também para elas, né? A gente toca na questão da educação, dessa possibilidade. A gente tem uma família, né, onde os valores, os pais, os irmãos, os tios passavam para essa criança e a escola que ele frequentava reforçava esses valores. O senhor acredita que isso existe ainda hoje? Não, a socialização foi muito prejudicada. Quem é o pai de família agora na hora do almoço? É a televisão. Na verdade, não se conversa porque está olhando para a televisão. Não digo que a conversa de amor, uma conversa se falava, as pessoas tinham voz. Agora não, é silêncio que está passando a novela, não sei o que lá, quer dizer, até isso invade a vida das pessoas, né? E aquele convívio imediato, como é que foi na escola, como é que foi na rua, brigou, não brigou, comprou, isso. E ao mesmo tempo, as famílias de grande parte da população pobre estão enfraquecidas, quer dizer, hoje em dia 1/3 das famílias são, a cabeça de família é mulher. Não é porque a mulher conquistou, é porque o homem foi embora. Então ela educa as crianças mal e mal, em geral a filha mais velha educa a menor, ela sai para trabalhar, esse convívio familiar se enfraqueceu. E nós perdemos a escola como lugar de socialização dos jovens. A escola é ruim, infraestrutura ruim, qualificação de professor ruim, e ela compete em desigualdade de condições com a televisão, com a internet, com a droga, com a violência, com a rua em geral, ela é desinteressante. Era um lugar importante. Eu estudei em escola pública sempre, então eu convivia com os pobres. Jogar futebol na favela. Quer dizer, hoje em dia meu filho está em escola particular e não conhece a criança pobre. Quer dizer, é uma coisa seletiva, né? Segmentadora socialmente. Então, as 3 socializações fundamentais eram família, escola e trabalho. Trabalho mal e mal, porque em geral não tem um trabalho muito organizado, assim, tá? A família se enfraqueceu,
e nós perdemos a escola como lugar de frequência, de convivência dos jovens. Né? Eles vão à escola, mas não é um lugar fundamental para eles. Professor, a gente está chegando no final do primeiro bloco, o senhor está meio pessimista com o futuro? Não, eu tô otimista. Eu sou um militante político acredita que dá para mudar. Olha o que o Brasil era nos 90. Era uma sociedade muito mais desigual, muito mais... Olha, acho que aqui em Sorocaba também se deve perceber. Tem muito menos, se é que ainda tem, criança vendendo chiclete na esquina. Alguém percebeu? A imprensa notou isso? Não é que as crianças estão vendo uma escola fechada, mas é um sintoma, era uma desumanidade. Você parar o carro, ainda mais chovendo, não sei o que lá, vinha aquela criancinha te vendo. Hoje as crianças não estão aí. Alguma coisa melhorou, muita coisa melhorou nesse país. O Brasil era o país mais desigual, o continente mais desigual, está um país menos desumano e menos injusto. Então eu acho que dá. Bom, esse foi o final do primeiro bloco, a gente volta na sequência, depois do intervalo, e vamos entender um pouco mais desse papel do Estado na construção de uma nova sociedade. Até já. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje conversa com o professor, com o sociólogo Emir Sader. Invadimos o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba, que trouxe o professor aqui para uma palestra aqui. Professor, a gente estava falando dessa sociedade brasileira do século XXI. O senhor falou da sua militância e a questão do Estado. Quanto o Brasil evoluiu dos anos 90 para cá, Sorocaba, isso é evidente, no Brasil, no modo geral, isso é evidente. Como é desse momento em diante? Vai depender do que a gente faça agora, porque na verdade no Brasil hoje capitais tem, só que tem uma especulação financeira, não estão investindo para produzir riqueza e produzir emprego. Chega no fim do dia e fala, a Bolsa de Valores tem movimentou não sei quanto, não se gerou nenhuma riqueza e nem emprego. O dinheiro está indo para a especulação financeira, e conforme o governo continua a aumentar a taxa de juros, atrai esse tipo de investimento, atrai investimento especulativo. Isso é o problema mais importante do Brasil, voltar um ciclo de crescimento da economia, portanto, para isso é necessário desincentivar a especulação financeira. O dinheiro vai para a Bolsa, vai para a SBC lá fora e vai para os paraísos fiscais também. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. Como que se muda isso? O governo central, o governo federal, ele tem a capacidade de conduzir isso? Tem. Eu acho que o governo foi vítima um pouco de um certo terrorismo econômico feito pela mídia, e acabou, tinha baixado a taxa de juros no começo do governo, então voltou a subir. Eu acho que não é necessário, a inflação está sob controle, está tendendo a baixar de novo. Não se segura a inflação com taxa de juros, você pode contornar de alguma maneira, mas tem que baixar. A taxa de juros remunera o capital especulativo, o capital antissocial, e nós temos que terminar com isso. Então isso o Estado tem poder para fazer. O Estado, pegar na questão do governo Dilma, ela teve uma toada até o final do primeiro mandato, na campanha, com um tipo de comportamento, e estamos aí há 3 meses do novo governo, 5 meses do novo governo, uma eleição que parece que não quer terminar nunca. A Dilma, ela está fazendo totalmente o contrário do que ela prometeu? Não, você sabia que ia ter que fazer um ajuste nas contas públicas, porque durante o governo da Dilma, basicamente por reflexo da economia internacional, a economia não cresceu 1,5%, 2%, só crescimento vegetativo da população. No entanto, coerente com o que o PT sempre pregou, as políticas sociais se expandiram. Então, demos ajustes nas contas públicas. Algum acerto tem que fazer. Só que, primeiro, não tem que fazer pelo lado dos trabalhadores, não só quem especulou na crise. Tem que fazer pelo lado da sonegação.
Quem que ataca a sonegação no Brasil? Está aí os números, está aí até os nomes da HSBC. Quem é que ataca, quem é que recupera esse dinheiro? Tem que tomar por esse lado, com as estruturas. Em segundo lugar, esse pacote aí não vai resolver o crescimento econômico. Pode fazer o ajuste de rapidinho que for necessário. Não pode continuar a manter a taxa de juros, porque aí sim que não tem retomado o crescimento econômico. Então aí está dando um passo em falso nesse aspecto. Que ia ter que fazer um ajuste das contas, é claro, mas a prioridade social nunca foi questionada. Isso está no sangue do PT e no sangue do governo. Essa primeira etapa de votação no Congresso, né, passou goela abaixo dos partidos dos trabalhadores. Né? Os deputados eles não queriam, eles acham que a forma como eles estão votando esse ajuste é uma traição ao que eles pregaram ao longo da carreira política deles. Vocês não entendem do mesmo modo? Não, eu acho que é um pacote equivocado e ineficiente, e socialmente injusto. O governo criou uma saia justa para o PT, né? Porque, além do mais, não é necessário, e não é eficiente, não é com esses cortes aí que vai se colocar em dia as finanças públicas, né? Não é isso que vai fazer retomar o crescimento econômico. Então, além da incomodidade de votar, não é um mal necessário. É um mal, certamente, tocou em direitos dos trabalhadores, e sem que isso vá significar a recuperação da economia. Essa dicotomia, né? Há um ruído aí. Como é que se conserta isso? Eu acho que a Dilma tem que dizer a que veio para o segundo mandato. Ela está prisioneira da conjuntura econômica, se entende pela gravidade. Ela enunciou uma coisa importante, que era a pátria educadora. Se for dar consciência social à massa da população do que está acontecendo no país, mas não foi implementado. Então, eu acho que o jeito é falar, precisa falar a população, explicar e colocar os objetivos onde ela quer chegar. Tudo bem, ela quer sair do nó econômico financeiro imediato, mas isso é um instrumento, é um meio para fazer o quê? Quais são os objetivos que ela quer realizar no segundo mandato? Isso ela tem que fazer para a população ter consciência até do que está vivendo. Tem uma seguinte figura de linguagem, né? Que é ela, no segundo mandato, sentou no carro, arrumou o retrovisor, arrumou o espelho, e está lá pronta para dar partida. Dar essa partida é a votação desse ajuste fiscal. É correto esse raciocínio? Não, eu acho que se não é marcha reta, pelo menos no máximo está andando de lado. Não está avançando não. E a gente sabe que a austeridade, cortar, não leva ao crescimento econômico. Então eu acho que não está engasgando, não está pegando a chave no motor. E ela é a membro do partido. Né? Há um distanciamento muito evidente dela, do principal líder do partido, que é o Lula, está andando do lado. Qual que é a consequência disso? O governo é um governo de alianças, portanto, não obedece necessariamente o que o PT quer ou gostaria que fosse, né? Agora ela está muito mais sincronizada com o Lula. Ela estava com uma agenda só negativa, colocou uma agenda positiva, contraponto daquilo que são medidas claramente negativas, né? Eu acho que a primeira conjuntura já acabou. Era uma conjuntura, uma unidade do PMDB com a direita cercando o governo. Essa passou, houve algumas medidas positivas, houve uma coordenação política do governo mais real na mão do vice-presidente e houve divisões dos setores que estavam se opondo. O PMDB em relação ao PSDB, o PSDB retrocedendo em relação à terceirização, conflitos internos entre a própria liderança do PMDB. O governo não fez gol ainda, mas a oposição fez gol contra, então deu uma equilibrada relativa. O senhor bate na tecla de que essa patinada desse início do governo, que a Dilma ainda não disse a que veio, se refere a uma questão unicamente econômica, aliado aí a esse arco de alianças políticas. A questão da corrupção, onde que entra dentro desse contexto? É uma corrupção muito instrumentalizada. Claro que houve erros, quer dizer, não se pode dirigir a Petrobras e deixar que as empreiteiras façam um negócio que não beneficiaram ninguém do PT em particular, mas a uma empresa pública, a responsabilidade é quem dirige essa empresa. Então tem danos aí que a própria atitude do PT em relação a terminar com o financiamento privado significa um pouco uma consequência em relação a esse tipo de atitude, né? Agora, há uma instrumentalização clara que interessa a mídia só os casos de corrupção que tem a ver com o Estado, que eles querem desqualificar o Estado. A questão do
do Zelote, do HSBC, eles deixam totalmente marginalizados. Quando atinge grandes fortunas brasileiras que, ao invés de investir aqui, botaram dinheiro na especulação de maneira ilegal lá fora. Então tem uma instrumentalização disso. Corrupção não é o problema fundamental no Brasil. O problema fundamental no Brasil é a especulação financeira. A riqueza gerada no Brasil não vai para produzir riquezas e empregos. Vai para o mercado financeiro, vai para o HSBC, vai para o paraíso fiscal, etc. Esse é o problema mais importante do Brasil. Bom, a gente chega ao final do segundo bloco, vamos para um rápido intervalo e na volta a última parte desse papo gostoso, né, uma visão absolutamente diferente dessa visão oficial que a gente tem com o professor sociólogo Emir Sader. Até já, não sai daí. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Estamos de volta com o Dedo da Questão, né, o último bloco, conversa com o sociólogo Emir Sader. A gente falava no bloco anterior que o senhor coloca uma questão, né, de que o problema central no Brasil não é a corrupção. Né? O problema central é a questão da especulação financeira. Didaticamente, explica isso para o sorocabano que está aqui em Caravana. O que significa isso na prática? Os bancos antes financiavam a produção, financiavam o consumo, financiavam a pesquisa tecnológica. Hoje eles vivem da compra e venda de papéis. O que o banco quer? Que o Estado esteja endividado, que a empresa esteja endividada, a pessoa esteja endividada. Que é uma coisa inútil socialmente. A pessoa pode ir lá atrás ter se endividado para comprar uma geladeira, mas fica pendurada nisso. Ou a empresa, ou o governo, etc. Então ele vive de uma coisa parasitária. O recurso econômico existe, só que não está investido para gerar riqueza e para gerar emprego. É o poder do dinheiro que corrompe. Isso corrompe a política, corrompe a vida pessoal dos indivíduos. Quer dizer, o que tem que primar não é o poder do dinheiro, é os direitos das pessoas. As pessoas têm direito a acesso à educação, à saúde, ao transporte, à cultura, por ser um ser humano, e não por ter dinheiro. Então, o neoliberalismo primou pelo poder do dinheiro e isso corrompe tudo na sociedade, tende a corromper. Qual que seria um modelo, dá um exemplo, de que país hoje vive, não dentro desse modelo do Brasil, mas desse modelo que o senhor julga que é o ideal? Bom, há políticas que em vários países funcionam, não é necessariamente um país como um todo. Né? Uma educação, toda ela pública, de qualidade, faz com que se acabe com o analfabetismo. A Bolívia é um país muito pobre, mas que acabou com o analfabetismo. Falando espanhol, castelhano, aimara, quechua e guarani. Hoje não tem quem seja analfabeto. A Bolívia tem 51% de parlamentares femininos no Congresso. Não por decreto de lei, é promoção e mulher boliviana, você sabe que a mulher é indígena. O judiciário é eleito. Então também mudou a composição do judiciário. São coisas que democratizam a vida. Estou pegando um país pobre aqui do lado, mas que mudou coisas importantes. Né? A Bolívia faz a Operação Milagre. A Operação Milagre é uma coisa do método cubano, recuperação da visão das pessoas gratuitamente. E faz isso em escala enorme. Tem argentinos, mais de 20 mil argentinos que cruzaram a fronteira na Bolívia para recuperar a visão. Porque o pobre, em geral, as famílias pobres, não sabem que enxergam mal. Acho que é assim mesmo, tá? Nem usa hora. Você pode, com uma operação simples, fazer essa sua operação. Então tem coisas muito importantes que são feitas em países pobres que dão prioridade. O Brasil tem uma enorme quantidade de analfabetos. São idosos, é mais difícil convencê-los e ensiná-los. Mas o país que tem Paulo Freire não vai ter nenhum obstáculo para educar e alfabetizar as pessoas. Tem que acabar com o analfabetismo.
O senhor não acha que quando o senhor coloca a Bolívia como exemplo, o senhor não reforça um certo preconceito, uma certa visão de que as pessoas falam, o governo está querendo ser comunista, ser bolivariano? O senhor não acredita que esse tipo de discurso ele não acaba mais confundindo do que explicando? Eu não estou dando exemplo de Cuba, eu também podia dar, né? Os médicos cubanos estão mostrando a diferença de um médico formado com o espírito de atender as pessoas. A maioria dos nossos médicos são formados em universidade pública, gratuitamente, sai da universidade e vai abrir consultório para atender filhos de mulher rica. Onde é que estão as doenças no Brasil? Onde é que estão os médicos no Brasil? Quer dizer, então não, quando se abriram os lugares para trabalhar, no começo nenhum deles quis ir, agora estão indo. Assim, os médicos cubanos são devotados, o médico é para atender o sofrimento das pessoas, e não para ficar só fazendo cirurgia plástica na zona sul do Rio de Janeiro, e sem devolver nada para a sociedade, fazendo os melhores cursos públicos, que poucos têm acesso, gratuitamente, e depois não tem nem contrapartida de trabalhar no SUS, né? Então não é um problema de um país determinado. No caso de Cuba, é porque a medicina é social, a medicina é pública. Então, o negócio não é internar no hospital, é ter médico de família no bairro, uma enfermeira para controlar, fazer medicina preventiva. Um país pobre, não é por ser pobre que não tenha uma educação e uma saúde de qualidade. O senhor, ao longo da entrevista, mais do momento, o senhor cita a imprensa, a grande imprensa. O senhor acha que ela é a grande inimiga hoje do povo brasileiro? Eu acho que é uma das grandes inimigas, porque a imprensa desvia os problemas fundamentais do Brasil. Não é só o que ela diz, é o que ela deixa de falar. Deixa de falar de quais são os problemas principais do Brasil. Por exemplo, ela não vai atacar o capital financeiro, porque em parte quem tem publicidade, páginas de atas de reuniões daquele tamanho e tal, ela tem um rabo preso com as agências de publicidade, que a agência de publicidade não é do Sindicato dos Metalúrgicos, é do Bradesco. Né? Então é óbvio que condiciona o que a imprensa vai falar, o que ela diz, o que ela não diz. Então ela já teve muito prestígio, é uma perda para a democracia brasileira que a imprensa seja partidarizada. Se abre a Folha de São Paulo, é um diário oficial dos tucanos paulistas. É uma coisa diretamente contra o PT, contra o governo. Todas as leituras são um viés claramente partidário da direita. Ela devia ser pluralista, no editorial fala o que o senhor Otávio Mesquita pensa de todo mundo, mas tudo é editorializado. Quer dizer, a maneira de encarar os temas todos, a escolha dos temas, a maneira de abordar o tema, a revista Época está mentindo todas as semanas, depois vem um desmentido e não acontece nada, ela vai em frente, etc. Quer dizer, desmoraliza a imprensa. A democracia precisa ter uma imprensa livre, pluralista. Olha o pluralismo da imprensa. Pessoas escrevem lá, eles decidem quem vai escrever, né? Então, está acabando, os jornais estão acabando, ninguém lê jornal, jovem lê jornal. O problema é que o jornal dá a pauta para o rádio e para a televisão. Então ainda tem um papel importante. E, infelizmente, eles perderam o caráter pluralista. Certa objetividade no noticiário e na página de opinião dá para várias opiniões. Depois o editorial fala o que ainda, mas editorializam tudo. Né? Então é um inimigo da verdade. Tanto assim estão desencontrados do povo. Os candidatos deles perderam as últimas 4 eleições presidenciais, dominando a mídia como eles dominam. Toda a imprensa brasileira está a favor do Aécio. Toda a imprensa brasileira está a favor da capital da país esmagador. Perderam a eleição, então estão desencontrados do país. Não conhecem, não estão interessados, porque não é o nordestino que interessa a agência de publicidade, interessa a elite paulistana. Eles têm uma visão contrária, eles acham exatamente o contrário. Como que o senhor vê isso? Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte: as pessoas que se identificam com essa grande imprensa, eles acham que no governo do PT se quer fazer o contrário, quer interferir na verdade. Há um jogo muito claro, né, entre o que é e o que não é verdade. Como que se equaciona isso? Olha só a distribuição da verba publicitária do governo. Se fosse assim, não daria para a TV Globo. Está financiando, portanto, está financiando os pontos de vista absolutamente alheios e contraditórios com o governo. Se quisesse apertar nesse negócio, claro que esmagava, e não é verdade. A gente até reclama que eles exageram na distribuição das verbas, né? Então é equivocado o que você está falando. O senhor falou, a gente está chegando ao final, né? Aí eu respondo rapidamente. O senhor falou de esquerda e direita. Muita gente prega esse conceito não existe mais. Eu entendo que direita é aqueles que acreditam que deve ter muito pouco Estado, ou quase nada de Estado na sociedade, e esquerda é aquele que acha que o Estado tem que estar bastante presente e atuante. É esse o conceito?
Eu acho que o capitalismo se vestiu do neoliberalismo, é a roupa dele atual. Quem for a favor do neoliberalismo, a questão da centralidade do mercado, do consumidor, porque quando o mercado se afirma é contra os direitos das pessoas, né? Não é que a gente está contra o mercado, mas quer que se garanta o direito geral das pessoas. Então quem está a favor do neoliberalismo está com o direito, quem está contra o neoliberalismo está com a esquerda. Bom, essa foi uma conversa com o professor Elissário, eu gostei bastante, espero que você tenha gostado, uma visão diferente do que a gente costuma ver por aí. Professor, obrigado. Sucesso. Vocês também, tá bom? Grande audiência. Abraço. Tchau, até o próximo Dia da Questão.